Olá, amigos! Bem-vindos ao canal Ufologia Santo Tomé. Hoje eu vou buscar um pouquinho conversar sobre os seres de Varginha, acidente ou missão, né? Então, vamos fazer aqui uma análise, né? Tudo é teoria, nada comprovado, né? Vamos fazer aqui uma análise, né? Baseado naquilo que eu tenho como conhecimento a partir dos contatos, né? Que eu tenho já há alguns anos, né? As experiências que eu tenho. Então, assim, fazendo essa análise aqui. Então, assim, a gente entende, né, por questões de energia, né, de movimentação, né, desses seres aqui na nossa atmosfera, pelo conhecimento que eu tenho, é que nada é por acaso, né? Tudo que acontece tem algum motivo, tem algum significado, e nada acontece em momentos que não são propícios, né? Digamos assim, que as coisas acontecem exatamente porque o momento atende o parâmetro, atende a condição energética para que certos fatos aconteçam, certos fatos venham à tona, né? Então, partindo dessa forma de entendimento, é que eu vou aqui propor aqui algumas análises, né, a respeito dos seres de Varginha. Pelas minhas experiências, né, a gente vendo aqui alguns relatos das pessoas que participaram diretamente no caso, como dando aqui o exemplo, né, vamos buscar ali uma parte do relato das meninas, né, que as tiveram o primeiro contato com esses seres, em que uma delas aponta que sentindo, né, o medo, o desespero daquele ser, né, que estava ali acuado, e ela percebeu, né, que ele teve medo, que ele estava com medo, ele estava pedindo ajuda, então foi uma percepção do olhar dela. Então, a gente sempre parte de análise a partir dessas percepções do contato, de quem está tendo contato ali, um contato de primeiro grau, ali nesse caso. Uma outra referência é o doutor Ítalo, né, já com um outro tipo de ser, que a gente percebe pela a descrição, né, da parte morfológica, a gente percebe que se tratam de seres diferentes, não é? Que não se trata do mesmo ser pela parte que é descrita. Então, assim, o doutor Ita teve contato já com outro tipo de ser que já irradia uma outra atmosfera, uma atmosfera de tranquilidade e em que ele tenta, de alguma forma, reagir, interagir, né? Enquanto que ele teve contato ali com aquele ser que estava na cama, deitado ali, para um procedimento médico, ele observa que o ser olha para fora e olha para ele olha lá fora e olha para ele, como uma comunicação de que estava em tranquilidade dentro daquele processo. Então, a gente percebe que são duas reações diferentes desses seres, que de fato são seres diferentes. A gente observa que não se tratam do mesmo ser, da mesma família, né? Então, a partir desses elementos que a gente começa aqui a tentar traçar uma ideia, né, de que seria a intenção, né, desses seres entrando na nossa atmosfera, né, de onde eles poderiam estar vindo, né? Relatos dizem que eles foram abatidos em algum momento na nossa atmosfera. A gente pode até assim dizer, né, que teoricamente esses seres estavam vindo de fora para dentro, né? No entanto, quando a gente começa também a perceber que as naves, né, que eles estavam, que foi derrubada, né, a gente percebe que essas naves não possuíam tecnologia assim muito avançada, tecnologia de, por exemplo, de alteração de moléculas, de campo de energia para entrar e sair da atmosfera, tornar-se invisível ou não. Então, são elementos que a gente vai buscando a partir de referências que a gente já tem de contatos vividos. No caso, né, eu já percebi muitas presença de naves que conseguiam até fazer essa alteração, tornar-se invisível dentro de um campo, tornar-se visível, e inclusive
conseguiam até, a gente percebe que uma espécie de percebe um barulho em que as naves como se adentrassem uma outra realidade, saísse desse campo aqui, né, o nosso campo. Então, assim, a gente fazendo análise, né, naves rudimentares provavelmente não conseguiriam, né, fazer uma abordagem de longa distância, né, e adentrar aqui na nossa atmosfera, né. Um outro aspecto é perceber que se as naves foram abatidas, porque pelo relato das pessoas que tiveram avistamento da nave, principalmente a nave, primeira nave que foi relatada, que foi a nave Charuto, a pessoa que viu, ele disse que viu um rasgo na nave, então a nave foi de alguma forma abatida, né? Ela foi derrubada, né? Aí a pergunta que não quer calar, quem derrubou a nave, né? A gente está aqui falando de uma força tática inteligente do nosso planeta, vinda do nosso planeta, ou a gente está falando de uma terceira eh, entrada, né, de grupos por algum interesse, né? Então, assim, alguém abateu, se abateu, tinha algum motivo, né? Então, aí já é um outro aspecto para a gente tentar entender, né, a questão de quais são as intenções e se era de fato, se tratava de uma missão ou foi de fato um acidente, né, uma emboscada, uma situação não esperada, né? Então, a nossa análise parte desses princípios aí que eu estou trazendo, não é? Então, vamos dizer assim, se as naves foram abatidas, né, elas estavam, a nave que foi derrubada, a nave Charuto, se ela foi abatida é porque ela estava em algum tipo de situação não, para algum grupo, em situação não interessante, em situação invasiva, não é? Por isso elas foram abatidas. Se o nosso planeta existem tecnologias eficientes ao ponto de derrubar um aparelho vindo de fora, a gente entende que também, de repente, a gente pode até apostar que um terceiro grupo esteja envolvido nessa parte do abate. Ou seres humanos, de algum momento, em algum momento, possuem algum tipo de parceria com uma terceira abordagem, uma terceira entrada de elementos aí não terrenos, né? São hipóteses, né, e análises. Então, estou aqui trazendo esses aspectos para a gente estar tentando entender o que está por trás, né? Não só a parte da acreditar ou não, né? Porque essa parte a gente já passou, então está avançando aqui, analisando, né? Esses aspectos, acidente ou missão, não é? Então, trazendo esses aspectos, a gente percebe também que nós estamos lidando com não só um tipo de ser, mas também pelo menos mais dois ou mais três tipos de seres diferentes envolvidos, né, nessa situação. Quando a gente traz relatos de que pelo menos 10 seres foram encontrados em ambientes diferentes, né? Aí tem relatos de seres vistos no zoológico, na beira do rio, alguns já mortos, alguns que já estavam ainda dentro da nave, segundo o relato de uma testemunha. Então, a característica da presença desses seres, né, esses seres dos três dedinhos, né, eles têm a característica a exalar o cheiro da amônia, enquanto aquele outro ser que foi visto pelo Dr. Ítalo já não tem essa característica de inalar esse cheiro de amônia. Então, a gente percebe que a qualidade da parte orgânica desses seres, elas não são a mesma, então provavelmente são de tribos diferentes, né? Embora que alguns colegas ufólogos sempre comentam, mas é normal, né? E é natural que seres de tribos diferentes viajem, né, juntos, apesar de estarem em conformidades de características físicas diferentes. De fato, eu já observei, inclusive em contatos, né, que isso de fato pode ocorrer. No entanto, a gente observa aí que houve
alguma interferência, que alguma tribo não estava de acordo com o adentramento desses seres que foram abatidos, provavelmente são os seres dos três dedos, né? Que foram abatidos. Então a gente percebe que de alguma forma há um conflito que a gente não consegue entender, né? Mas isso é um aspecto, né, que a gente está assim, analisando na parte técnica do acontecimento, né, da entrada desses seres aqui na nossa atmosfera e do contato, né, do contato de primeiro grau que muitos tiveram com esses seres, né? A partir desse momento do contato de primeiro grau com esses seres, a gente também consegue perceber que existe uma mudança muito acentuada na questão do contato, porque até então a gente tem tido muitas experiências de contato, não de primeiro grau, mas contato visual de segundo, terceiro grau, mas assim, a gente nunca teve assim, essa manifestação assim de estar muito próximo, de estar frente a frente com seres de outras origens, né, outras criaturas. Então, aí a gente percebe que se for não só a questão do acidente, né, da estratégia do acidente, existe também uma outra possibilidade, porque se esse fato aconteceu, de alguma forma, ele foi algo que foi permitido dentro das leis que regem o universo. Então, a gente também consegue perceber que se nesse momento o contato de primeiro grau foi, de alguma forma, permitido, porque nem tudo aquilo que não é permitido, ele não vai acontecer. Tudo aquilo que não tiver dentro do momento, da nossa realidade, dentro da nossa vibração, não vai acontecer. Então, falando aqui de um outro aspecto da questão da energia, né, do planeta. Então, minha teoria é que apesar que a situação ela chegue para nós como um acidente, como uma situação inesperada em que colocou em evidência um grupo de seres que foram abatidos, por outro lado, existe também a permissão de que essa realidade viesse à tona, apesar do acobertamento, apesar de toda a estratégia, da parte que organiza o planeta, da parte que está no comando das estratégias da vida no planeta, né, digamos assim, existe outra possibilidade, que são as leis naturais, as leis físicas e as leis orgânicas ainda e as leis da natureza divina, que permitiu que esse tipo de situação viesse à tona. Então, assim, na minha simples percepção de tudo isso, analisando os fatos, analisando vários tipos de contatos que eu já tive com vários seres, né? Inclusive trazendo que a percepção de que os seres chamados greys, eles têm muita características, né, desse ser que foi visto com o Dr. Ítalo, né, as características físicas descritas bem parecidas com esses seres que o Dr. Ítalo viu, não é? Nesse sentido, né, eu já tive contatos com os greys em várias situações específicas, contatos não de primeiro grau, mas contatos a partir de um campo astral, né? E posso dizer para vocês que esses seres, eles são bastante, muito próximos da gente, assim, em termos de comportamento, em termos energéticos, e que eles são também bastante bélicos, eles são estrategistas, eles são abusivos, né? Pelo menos esses até agora, aqueles com que eu tive contato, os quais eu tive contato, posso dizer que eles não são seres muito pacíficos. No entanto, uma característica deles é a questão do controle, a questão das emoções, que eles exatamente não trazem isso com eles não têm essa questão da emoção, que seja uma situação que possa estar causando
vai algum tipo de problemas em relação ao contato conosco, que somos seres, muito, radicados dentro das sensações, né, eh desse campo, né, das emoções. Então, a gente tem essa diferença, e exatamente o campo das emoções que é o campo mais frágil, né, do ser humano. Mas aí voltando aqui a pra fechar essa análise, né, eu concluo que, nada é acima da vontade divina. Digamos que não existem leis, por mais que o humano queira colocar, não existem leis que consiga, transpassar, a vontade do todo, né, aquilo que ele permite, aquilo que é o momento, aquilo que ele diz que é a hora, que é o momento. Então, assim, então quando, a lei divina não permite, nada acontece, tudo de alguma forma ocorre para que aquilo não chegue até o momento. Exatamente porque nós que somos a tela, né, que está dentro da questão do campo da evolução dentro do planeta, que são os humanos, que são os seres que estão aqui, de forma transparente, né, habitando o planeta, né, apesar da falta de conhecimento de outras realidades dentro do planeta, apesar de tudo isso, nós somos os seres centrais que estamos vivendo na superfície do planeta, dentro de uma orientação que vem do campo solar, porque toda a nossa vida ela é regulada, de acordo com os raios solares, toda a nossa vida ela é refratária, ela responde todas a natureza dos campos em que o sol ele contribui aqui para a nossa realidade, né. Então eu da minha forma de entendimento, eu concluo que, apesar de ter sido um acidente, né, o caso Varginha, o contato com essa realidade, com outras formas de vida que não humanas, elas vieram porque era um momento. Então esse é um momento que, apesar de tudo aquilo que aconteceu parecendo não natural, até invasivo, eu entendo que era a hora certa de acontecer, que nós precisávamos desse choque de realidade, alguma coisa precisava acontecer, não na forma horizontal, mas na forma vertical, ao ponto de um choque de realidade trazer, né, muitos de nós, né, lógico que alguns continuam adormecidos, continuam não acreditando, continuam vivendo suas vidas, mas o que digamos que, a maioria, né, das pessoas que deveriam estar de fato, eh, acessando essa realidade, estão acessando de um jeito ou de outro, estão se interessando, estão olhando para essa realidade. Então, minha gente, apesar de dizer que o caso Varginha foi um acidente, que foi provocado por outros seres, outros grupos, a gente pode estar tranquilo aqui em acreditar que tudo que Deus escreve está certo. Tá bom? Gente, eu fico muito grata para quem está seguindo o canal Ufologia Santo Tomé, para quem está aqui com a gente, contribuindo, né, para que a gente continue trazendo essas análises, né, que não tem nenhuma intenção de estar ali à frente, né, dos ufólogos que estão no campo, né, buscando mais as comprovações necessárias, ali lutando muitos anos de forma muito valente, né, inclusive eu posso dizer que os meus amigos ufólogos aí, que estão à frente agora do movimento em Varginha, são meus amigos, são pessoas que eu quero muito bem, que eu tenho bastante orgulho da amizade também. Então, pessoal, eu agradeço demais a presença de vocês e vou dizer que fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.